Fala família, estamos mais uma edição do Podvasque e hoje eu tenho aqui Sofia Brust. Adorei o Brust assim falado assim, né? Eu também gosto. Ela é do direito bancário, uma advogada que explodiu aí no digital, no off e no on. E gente, deixa eu falar, eu tava aqui no offline com ela e eu percebi que o grande caos da vida dela foi de 2021 para cá. Caos, leia-se, crescimento desordenado. Então, muita coisa difícil aconteceu na jornada dela antes e depois desse caos. E a gente vai entender como é que uma pessoa com 30 anos de idade, já entreguei a idade, Um carinha de 25. conseguiu atender mais de 1.300 pessoas dentro de um mês. Só para vocês terem noção. Então, vocês que são do direito, fiquem com inveja. E vocês que não são do direito, eu duvido que você tenha alcançado 1.300 clientes dentro de 30 dias. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui com Sofia. Seja bem-vinda ao Podvasque. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu queria que você me contasse como foi que você foi parar na parte de bancos. Esse inimigo comum. Tem muita gente que odeia banco, né? Com razão. Com razão. Tem muita gente que está empipinado, endividado. Esse é o caminho. De onde é que surgiu essa paixão pelo direito bancário? Foi meu primeiro contato, na verdade, né? O meu primeiro estágio, logo no início da faculdade, foi num escritório de direito bancário. Então, eu me apaixonei. Antes, eu queria fazer concurso público, como todo mundo que escolhe a faculdade de direito. Mas eu me apaixonei pela advocacia, me apaixonei pelo direito bancário. E do estágio, eu não saí mais. Me formei, me tornei advogada, fui contratada pelo escritório para trabalhar lá. Então, a única experiência que eu tive na prática foi com direito bancário. Top. E mesmo assim convicta que seria esse? Sim, poderia, claro, migrar para outras áreas. Quando eu abri meu próprio escritório, eu tive que assumir outros tipos de processo, né? A gente comete alguns erros. Um deles foi advogar em toda e qualquer demanda de todas as áreas. Então, eu estudava outras áreas e fazia outros processos, mas a minha prática e a minha expertise realmente foi direito bancário e ainda é. Vou logo começar com a polêmica. Por que você acredita que no Brasil os juros são tão abusivos? De onde é que vem essa permissividade, na sua opinião? Olha, a gente tem um governo muito passivo nesse sentido, né, que dá muita liberdade, digamos assim, para as instituições financeiras, até porque elas movimentam bilhões de reais da economia brasileira, então o governo realmente permite muitas ilicitudes por parte dos bancos. E também por conta da nossa ausência de educação financeira, o que gera um alto nível de inadimplência no país. Então, tudo isso impacta para que os juros no país sejam um pouco maior, muito maior, na verdade, do que em outros países, que já são muito mais educados e organizados financeiramente. Boa. É sempre uma linha tênue entre o quanto o indivíduo tem a autorresponsabilidade de cuidar da vida dele Sim. e saber que ele assinou um contrato de 14% ao mês Sim. de juros, ou quanto o Estado deve cuidar desse cidadão, né? Você Sim. acredita mais em que linha? É uma linha bem tênue isso. Olha, eu acho que por não termos a educação necessária para que o indivíduo seja responsabilizado por isso, é que surge a necessidade de se criar um código de defesa para os consumidores. Porque na situação que estamos, os consumidores são muito vulneráveis com relação a qualquer prestador de serviço. E os bancos são prestadores de serviços. Então, um indivíduo, o cidadão, ele não está em equilíbrio, ele não está em pé de igualdade com a grande empresa, né? Como os bancos, por exemplo. Então, é por isso que a gente tem uma lei protecionista para que justamente diante dessa situação de vulnerabilidade do consumidor, as grandes empresas não os explorem, que é o que acontece não só com os bancos, mas com grandes empresas, como empresas de telefonia, né? E outros prestadores de produtos e serviços. Top. Eu vou fazer várias perguntas que eu tenho curiosidades mesmo. À vontade. De verdade, no setor jurídico, que eu acho que o leigo, de modo geral, apanha muito. Eu não me encaixo fora disso porque eu não fiz direito, tá? Apesar de estar sempre estudando, tem advogado aqui no grupo, eu tento estudar para me defender, né? Sim. Mas, de modo geral, eu vou tacar fogo nisso aí. Mas eu queria voltar na sua história, antes da gente entrar nesses debates. Você começou a estagiar onde? Passou quanto tempo estagiando? Passou por todo esse desertozinho da advocacia? Eu vejo tanto advogado reclamando, gente,
tirar o AB, depois eu vou estagiar, ganho uma miséria, e não é justo, como é que eu sou advogada, ganho tão pouco, como foi para você? Bateu esse medo na jornada, como foi isso com você? Na verdade, a minha fome por aprender sempre foi muito grande. Então, graças a Deus, e aí eu não posso reclamar, eu vim de uma estrutura familiar financeira, né, que eu realmente não posso reclamar. Minha família é classe média, então pôde me proporcionar bons estudos, sem muito luxo, mas pôde me proporcionar bons estudos. Meus pais puderam me manter, em que pese eu sempre busquei muito minha independência. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos... No dia do meu aniversário, eu fui no Ministério do Trabalho tirar minha CLT porque eu queria trabalhar. Meus pais não me deixaram trabalhar antes dos 18 anos. E meu primeiro trabalho foi como vendedora de loja de roupa em shopping. E o segredo? Antes de entrar no estágio, eu trabalhei como vendedora de loja porque eu era doida para receber meu dinheirinho. E vendia bem? Vendia bem. Foi uma experiência, assim, desagradável, né? É realmente uma vida... muita exploração, vendedor de shopping, mas a gente aprende bastante, né? E técnicas de venda também eu aprendi nessa época e pude aplicar ao longo da minha vida. Toda experiência é válida, na realidade, né? Se a gente parar para fazer essa autoanálise. E aí, depois eu saí da loja de roupa, fui estagiar, consegui esse estágio, e aí fiquei por lá até me tornar advogada. Fui demitida 2 anos depois enquanto advogada do escritório. E aí, sem saber para onde ir, o que fazer, não me sentia segura, não me sentia preparada, não conhecia nada além do direito bancário, né? Resolvi abrir meu próprio escritório, que eu podia pagar na época. Fiz em sociedade, inclusive, com um amigo. E abrimos um pequeno escritório, um escritório de bairro popular aqui em Salvador. E deu muito certo, né? A gente não cobrava honorários, até porque a clientela não poderia pagar, é uma clientela um pouco mais carente de assistência jurídica, então a gente cobrava errado somente no êxito, que é a realidade de muitos advogados, né? Acaba que você fica sócio do seu cliente. Se ele ganhar, você ganha. Se ele não ganhar, você trabalhou de graça. E aí o prejuízo é incalculável. Mas como a gente não aprende a advogar, não aprende a vender, não aprende a cobrar, não aprende a gerir na faculdade, a gente precisa aprender no dia a dia. E a gente comete erros até aprender. Eu sempre falo, já tive a oportunidade de mentorar muito advogado. Eu sempre pergunto, o que é que você está estudando fora do direito? Né? Essa é uma pergunta clássica que eu faço, na verdade, para todos os autônomos. Quando é que caiu essa ficha que você falou, cara, o que eu entendi aqui na faculdade não é 20% do que eu precisar na minha vida? Quando eu, de fato, abri meu próprio escritório. Né? Porque quando a gente trabalha para o outro, a gente segue as regras daquele outro. Ele que está passando por isso, não é você? Exatamente. Inclusive, eu não entendia muitas coisas que o meu chefe fazia na época, que hoje, no lugar de empreendedor, eu entendo, sim, né? Claro. É muito diferente a cabeça de funcionário e de dono. Mas eu aprendi mesmo quando eu abri meu escritório, até porque eu não tinha um chefe para me orientar. Né? Então, se eu tivesse alguma dúvida, eu tinha que resolver, eu tinha que estudar, eu tinha que pesquisar, eu tinha que aprender sozinho, eu tinha que me virar sozinho, eu não tinha um chefe para me orientar mais, né? Então, eu aprendi, eu cresci muito quando eu abri o meu próprio negócio, errei muito, mas aprendi muito, e hoje eu consigo aplicar de uma forma mais acertada, justamente porque eu já tive a experiência do que não fazer, né? Do que deu errado. Você tinha alguma visão muito clara quando você ainda estava começando ali no estágio, no primeiro trabalho? Não, eu sempre fui deixando a vida me levar, sabe? Eu não tinha nenhum planejamento, eu nunca pensei a médio e longo prazo, que também era um erro, né? Então, quando o meu chefe quisesse me promover, ele me promovia. Quando não, também eu não galgava isso. E ficava incomodada, mas também não falava, com medo de, né, criar uma rusga, perder meu emprego. Então, são comportamentos e posturas erradas, mas que eu acho que a gente aprende realmente no dia a dia. Eu vou fazer um bate-bola diferente com você. Tá vendo aí o K-Brain Academy, dezembro? A gente trabalha 6 pilares. Eu quero que você vá me dizendo como você se comporta em cada um deles, tá? Hoje. Na Sofia de hoje, certo. Versão 10.0. Certo, combinado. Vamos lá, gestão emocional. Você estudou, você aprendeu na marra, foi erro e acerto. Como é que você gere a emoção de empreender, de liderar pessoas, de viver de performance, que não é pouco cortisol liberado na sua corrente sanguínea, não é pouco estresse, é um gerenciamento muito top que precisa ser feito para isso. Como é que você lida com o campo gestão emocional?
Olha, sendo franca, eu nunca estudei, não faço nenhum tipo de acompanhamento nesse sentido, mas eu considero o meu emocional muito forte, né? Eu sou bem controlada na medida do possível. Claro que tem dias que a gente quer jogar tudo pra cima e vender a nossa arte na praia, que arte não temos, mas é a sensação que a gente Voltar a jogar sente. handball. Voltar a jogar handball, mas realmente são situações muito pontuais. Eu acho que a segurança que a gente vai adquirindo ao longo do tempo também auxilia muito nesse controle emocional. Então, hoje, qualquer problema que aconteça em qualquer empresa que eu tenha, eu sei que eu vou encontrar uma solução. Então, isso não me afeta muito. O que não acontecia no início, qualquer problema que aparecia, meu Deus, era o fim do mundo, eu esperneava, eu botava a mão na cabeça, eu não sabia o que fazer, né? Eu procurava ajuda com outras pessoas e hoje não. Hoje eu sou muito mais controlada emocionalmente porque hoje eu também sou muito segura. Eu sei que eu consigo resolver, eu sei que eu consigo dar conta. Talvez eu não saiba como, mas eu vou descobrir. Boa, gostei da confiança. Tem um detalhe importante, não sei se vocês perceberam, que ela falou que ela pedia ajuda. Sim. E pedir ajuda, poucas pessoas têm essa capacidade. Eu vejo muito na gestão emocional um problema sério chamado autossuficiência. A pessoa morre ali com ela, mas ela não para olhar, pedir um conselheiro, buscar uma ajuda, ser humilde, né? Então, nessa jornada, com certeza, foi muito top. Sim. Ponto 2. Vendas. Você se desenvolveu tecnicamente em vendas no trabalho, mas você estuda, você aprimora, você foca nisso. Como é que você setoriza isso na empresa? Como é que você capta? Conta um pouco da parte de vendas. A parte de vendas, ninguém me ensinou, eu ia fazendo assim muito pelo meu feeling. Fechei vários contratos péssimos, já fiz realmente vendas muito ruins, não conhecia nada de técnica. Eu te digo que os meus 6... Já jogou muitas horas fora. Nossa, os meus 6... Eu tenho 8 anos de advocacia, 11 anos contando estágio, mas de advocacia são 8. Os meus 6 primeiros anos de advocacia, eu vendia sem saber absolutamente nada. Era o que o cliente pudesse pagar, eu ia negociando ali, porque eu não queria também perder o contrato. Então, eu realmente não tinha muita técnica. Eu parei para estudar vendas de 2 anos para cá. Eu dei uma estudada, também nada muito aprofundado, no YouTube mesmo, né, com aulas gratuitas. Como é que eu faço aqui para quantificar minhas horas, para ver o que eu quero, o que eu posso vender, que técnicas eu posso aplicar, gatilhos de venda, meu Deus, nunca tinha ouvido falar. Mas parei para estudar um pouquinho. Hoje eu faço mentoria, né? Minha mentora, ela é dona de um escritório também em Brasília, em São Paulo. Então, aprendi... É da área, né? É da área. Então, aprendi um pouco de vendas com ela também. Acredito que ainda precise aprimorar mais, mas foi tanta coisa que aconteceu nesses últimos 2 anos que não dá pra gente fazer tudo. Eu não acredito que seja coincidência você estourar nos últimos 2 anos e você ter parado para focar nisso nos últimos 2 anos. Não foi coincidência, porque a técnica em vendas, a técnica que eu utilizo, eu acredito que seja muito básica, né? Eu acho que eu poderia aprimorar mais, em que pese eu me ache uma boa vendedora. Sim. Dificilmente eu não fecho o contrato, e se eu não fechar é porque também não é tão interessante para mim. Mas, de fato, estudar sobre isso me auxiliou bastante, me deu um direcionamento e facilitou bastante. Só desmistificando, muitas vezes as pessoas elas acham que venda é uma técnica específica, mas a venda é o seu olhar, é a roupa que você usa, é como a conexão você anda, que você cria qual a empatia que você desenvolve com o seu cliente, né? Se você gosta dele, às vezes a pessoa fala assim, o cliente não gostou de mim, eu sempre falo assim, mas você gostou dele? Porque a reciprocidade é tão forte quando a gente gosta de alguém que às vezes a pessoa fala, o cliente não gostou de mim, mas ela mesma não parou para criar, né? Uma sinergia. Então a venda muitas vezes de forma empírica funciona muito porque você está bem, né? Então quando você está bem, naturalmente as coisas acontecem. Exatamente. Vamos para o terceiro pilar, produtividade. Eu imagino o caos que foi, por exemplo, um mês. Conta pra gente como foi um mês que você atendeu mais de 1.300 pessoas. Foi um Reels que eu gravei e aí viralizou. E aí chegaram 1.300 pessoas para eu atender. Nessa época eu estava como autônoma, né? Reconstruindo a minha carreira. E eu não tinha ninguém para me auxiliar. E do nada pipocou gente no meu WhatsApp. E aí eu contratei 9 pessoas em uma semana para me auxiliar nesses atendimentos. Inclusive, uma das pessoas que eu contratei foi meu ex-chefe, era o coordenador do escritório que eu estagiei, Dr. João. Diria Safadão, o tempo conserta tudo. Pois é. Foi meu chefe, era meu coordenador, uma pessoa me ensinou muito do que eu sei de direito bancário. Então,
Então eu chamei ele para trabalhar comigo, para você ver como é a vida, né? Uhum. Eu trabalhei com ele e depois ele veio trabalhar comigo. Uma pessoa que eu confio muito boa tecnicamente, e ele me auxiliou muito nesse momento que eu precisei de ajuda. E conseguimos atender essas 1.300 pessoas. Eu atendia de 7 da manhã às 8 da noite, de hora em hora, de segunda a sábado, né? Foi uma época que eu realmente não conseguia respirar, mas foi muito bom. Eu tive um fluxo de clientes muito, muito bacana. E a parte processual disso? Então, foi ruim para organizar depois. Foi por isso que eu precisei. Porque uma coisa é fechar, outra coisa é dar conta do processo. Passei um mês fechando o contrato. No mês seguinte, eu tive que dando vazão processual. Né? Exatamente. Por isso que eu tive que contratar 9 pessoas em uma semana. Como é que você organizou isso na sua produtividade? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu chamei o Dr. João, que era um advogado, né, que foi meu chefe, que eu sabia que ele faria a parte técnica muito bem. Então, ele me ajudou muito a dar vazão nessas demandas e até a fazer atendimentos. Contratei alguns estagiários também para auxiliar na parte de agendamento, de procedimentos, de peticionamentos mais simples, né? Até porque muitas demandas se repetem. Então, o doutor João meio que ficou coordenando essa parte, eu fiquei mais na prospecção e no atendimento, e a gente conseguiu dar vazão, não da melhor forma possível, mas foi da forma que a gente conseguiu dar. Você tem um padrão que eu acho muito próspero, que é o primeiro vende, depois entrega, né? Exatamente. Eu amo esse padrão, acho que é de 90% do empreendedor que tem resultado no Brasil. Primeiro ele vende. Depois eu vejo eu vejo como é que eu entrego. Se for terceirizar, trocar dinheiro, chamar alguém para fazer isso, mas primeiro eu vou vender. Exatamente. Eu lembro que esse ano eu fechei um contrato, o Totti tinha acabado de quebrar o braço na parte da agência. E o cara precisava de 4 TOTs. E era no dia seguinte, em 24 horas. Aí o cara falou, você faz? Falei, fazemos sim, claro. Claro que fazemos. Você quer agora? Eu sou assim. Quando eu desliguei o telefone, meu Deus, que loucura. Aí eu mandei pro cara falar assim, eu me dei 1 hora. Amiga, eu fiquei loucura. E eu não tinha nem TOT, porque dirá 4 TOTs. E aí o primeiro eu vendo, eu sou desse também. Eu gosto não, eu sou assim, o cliente, eu tô com um problema aqui tributário, você faz? Eu não sei para onde vai tributar. Faço. Vou arranjar um advogado especialista em direito tributário. Alô, fulano, bora fazer essa parceria, atende aqui essa demanda. Eu sou muito assim. Top. Não, aqui no grupo a gente tem muitos parceiros de segmentos diferentes que acaba que eu dou vazão. Porque no fundo, as pessoas estão buscando solução. A solução não é você, mas você sabe quem é. Sim, exatamente. Então, esse exatamente. Eu tenho muitos parceiros também. Boa. Vamos para mais uma. Comunicação e oratória. Eu vi que você virou blogueira. ADV Blogger. ADV Blogger. É diferente da blogueira. E no direito tem um desafio, né? Que nem tudo pode ser postado, é cheio de limitações por conta da OAB. Sim. E como foi pra você essa questão de se expor? Foi de boa? Não. Sentiu frio na barriga? Não foi. Foi perfeccionista, tipo, ai meu Deus, não tá bom, troca? Não, isso? Eu sou muito perfeccionista, mas eu também entendo as minhas limitações e o feito é melhor do que o perfeito. Boa. Né? Então não dá pra você começar com uma agência fazendo o seu designer maravilhoso, lindo, com copyright. Câmeras profissionais, Ave Maria, edição de vídeo. Não tem como você começar assim, a não ser que você tenha recursos, o que não foi o meu caso. Então eu precisava fazer o material e não tinha como pagar um serviço de primeira para isso. Inclusive, quem fez os meus primeiros conteúdos que estão no meu Instagram até hoje foi meu irmão, para me ajudar de você graça. Pagou a ele essa de conta? graça. Até hoje não fez esse Pix? Nossa, como é o nome dele? Guido. Ô Guido, a hora é agora, viu? Porque tá gravado. Ela vai fazer esse Pix hoje. Nosso acerto foi, Gui, entendi. Eu não tenho como te pagar, mas eu te dou um percentual de cada contrato que eu fechar. Top. E aí ele me auxiliou nisso. Meu irmão trabalha comigo até hoje. Massa. É o meu coordenador financeiro, meu braço direito no escritório. Eu não vivo sem meu irmão. E ele começou a trabalhar comigo assim, quebrando esse galho. Meu irmão também não sabe fazer, não é da área. Ele fazia psicologia, mas ele tinha muito mais habilidade com isso do que eu, que não sei desenhar um sol. Então, ele que fez, evidentemente foi algo amador, mas deu resultado. A gente, inclusive, explodiu com as artes dele, né? Então, mas a OAB, ela realmente restringe um pouquinho, mas a gente é só pensar um pouquinho estrategicamente, usar a cabeça que a gente consegue criar. A questão que eu pergunto também sempre, que as pessoas têm esse bloqueio, né? É do julgamento. Tinha medo do julgamento? Muito, até porque o direito, eu vim da advocacia tradicional. Essa advocacia digital, ela é muito recente, ela começou de 2018 para cá. Eu tô na área desde 2011.
estagiando. Eu sou do processo físico, autos físicos, ir lá no cartório, fazer carga do processo. Não existia, não parece não, viu, gente? Mas não existia nem processo digital, gente, que foi de 2013 para cá. Então, eu sou da advocacia tradicional. E a advocacia tradicional, ela é muito Caxias, ela é muito endurecida. Então, um advogado, ele não podia ser engraçadinho, ele tinha que falar vestir qualquer roupa. Não podia falar qualquer roupa, ele não podia falar de uma forma mais acessível, ele tinha que usar termos técnicos, né, para parecer que ele era muito bem preparado. Então, tudo isso sempre foi um engessamento muito grande para mim. E eu, ao contrário da profissão, sou muito expansiva. Sempre fui, eu sou assim pessoalmente. Então, eu tinha um conflito de personalidade muito grande, porque eu não conseguia ser a Sofia e eu, então, vestia a roupa da personagem, da advogada. E isso não gerava conexão com as pessoas, até porque eu não estava sendo sincera, eu não estava sendo eu. Como eu não tinha mais nada a perder quando eu recomecei, né, eu falei, bom, estou falando para um público aqui que já me conhece, meu Instagram era pessoal, então todas as pessoas que me seguiam me conheciam, então isso me fez me sentir mais à vontade para ser eu, elas já conheciam a Sofia descontraída, e era elas que eu queria atingir. O meu público-alvo eram as pessoas que me seguiam, que eram os meus conhecidos. Top. Então, isso me deixou mais à vontade para falar como eu normalmente falo, sem muito juridiquês, sem muita formalidade. E o mais engraçado de tudo foi que isso que gerou conexão até com as pessoas que não me conheciam, até porque a linguagem que a gente precisa utilizar é a linguagem que o nosso público vai atender. Então, de nada adianta eu falar termos técnicos se o meu cliente não entende de termos técnicos. Ele é cliente, ele não é advogado. Então, para que eu vou falar difícil se ele não vai me entender? A mensagem não vai chegar. Então, foi isso que, inclusive, facilitou muito a minha comunicação com o meu público, que era o meu cliente final. Hoje dá pra ver que você fala bem. Sempre falou bem, eu fico estudando, Você aprimorando, acha? corrigindo. Como Obrigada. Assim, eu realmente não me atento muito para isso, não. Eu procuro ser o mais natural foi possível. por repetição mesmo, né? Eu procuro ser o mais natural possível. Tem uma outra pergunta que eu acho massa pra você, que é o seguinte. Eu já tive muitas amigas advogadas que tinham aquele conflito. Vou ter 2 perfis no Instagram, porque né, a gente ensina, inclusive aqui na agência, gente, chegue na sua identidade que você não vai precisar dessa loucura. Mas, vou ter 2 perfis porque, eu quero postar meu biquíni, eu quero postar meu namorado, minha vida pessoal, eu quero postar eu comendo água no final de semana. Isso não cabe na advocacia. Sim. E eu vejo no seu perfil que você tem sua vida pessoal normal, você viaja, você posta no biquíni, você posta viajando. Sempre foi assim? Como é que você rompeu isso? Você desbloqueou isso? Você já via dessa forma? Olha, antes, quando meu perfil era pessoal, eu me sentia muito mais livre para expor minha vida pessoal. A partir do momento que eu fiz essa transação e tornei o meu perfil profissional, eu filtro o que eu vou mostrar. Isso não significa que eu não viva, até porque todos somos pessoas e temos uma vida particular. Mas a partir do momento que o Instagram ou qualquer outra rede social é a minha ferramenta de trabalho, eu preciso filtrar o que eu exponho. Então, por exemplo, evidentemente eu não vou postar uma foto de biquíni que eu ache que a exposição do meu corpo é excessivamente vulgar. Né? Mas também não me incomodo de postar uma foto na praia, e evidentemente na praia eu não vou estar de terno, tá? Então eu acho que esse filtro é importante para você não passar do ponto do que é razoável, mas não te impede de postar a sua vida, né, privada. E você vê hoje que o mercado mudou na advocacia, as pessoas já vêm com naturalidade, o advogado que também pode postar sunga, biquíni. Sim. E ele também é contratado, na sua opinião? Eu acredito que a gente precisa dosar muito para não passar do ponto. Isso não é só para advogado. Eu também não acho profissional um médico postar, ou uma médica postar uma foto expondo o corpo de forma sensual e vulgarizada. Eu não acho profissional em área nenhuma, né? Mas se não a gente... Não é da advocacia. Não é da advocacia. Mas tem uma cobrança excessiva no direito, né? Tinha. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia normalizou um pouquinho. Meu advogado veio até de Havaiana ontem aqui. Pois é. Né? Então, vão de calça jeans até pro fórum. Tem advogados que usam jeans, que era algo que também a gente não... Não existia. O advogado sem gravata tinha juiz que mandava levantar da mesa.
né? Então, havia um rigor excessivo na vestimenta do advogado que hoje, felizmente, já foi flexibilizado. Top. Vamos para a gestão empresarial. Como foi para você segmentar a empresa? Você tem bem claro financeiro, marketing, logística nem tanto no direito, né? Mas você tem que ter ali a parte comercial bem definida. Como foi para você gerir tudo isso? CRM, controle pós-venda, cliente, relacionamento. Como é que foi você dividir isso na prática? Bem difícil, Lucas. A gente não aprende a gerir, Você né? era o eu presa, né? Era o eu presa. E ainda assim, graças a Deus, esse ano eu comecei a fazer uma mentoria de gestão de escritório. Top. No ano passado, porque realmente era a minha deficiência, né? Então, eu me julgo muito boa tecnicamente, eu acho que sou boa de vendas, de prospecção, mas a gestão do escritório realmente eu deixava a desejar, até porque foi tudo muito rápido, exatamente. Então, eu entrei numa mentoria de gestão de escritório que tem me ajudado muito. Do ano passado para cá, a gente conseguiu setorizar de uma forma bem organizada o escritório, né? Então, a gente tem hoje o setor comercial, o setor operacional e o setor de gestão, que no caso sou eu. E seu irmão? Meu irmão cuida do financeiro. Então, a gente conseguiu dar uma boa organizada. Claro que ainda não alcançamos o ideal, mas melhoramos. Que nunca chega. Nunca vai chegar, né? A perfeição a gente nunca vai chegar, mas a gente sempre tem o que melhorar. E é o dia a dia que vai demonstrando as falhas, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aprimorar. Mas essa mentoria foi muito importante para me direcionar, porque eu realmente estava no escuro. Eu não sabia o que fazer, né, na gestão do escritório. Eu sempre falo que o que vai levar a gente para o próximo patamar é alguém que a gente não conhece ainda, né? Exatamente. E não conhece não é que você não conhece pessoalmente, não. É que você não conhece o que essa pessoa pode fazer na sua vida. É diferente, né? Sim. É importante entender isso. Eu, por exemplo, eu sempre estou em terapia, eu já fiz coach, já fiz hipnose como cliente, né? Sou master hoje, mas fui como cliente e sempre busquei ajuda nisso aí, né? Uma ferramenta que eu sempre entrego é conselheiros. Eu até lhe perguntar isso. Uma coisa que eu sempre falo assim, ó, se você entender o jogo mesmo para ficar grande, você tem que ter as pessoas certas lhe aconselhando nas posições certas. Uma coisa que a galera erra muito é tipo assim, tô com problema no meu casamento, vou falar com minhas amigas. Aí fala com 10 amigas, 9 solteiras que estão na balada. E qual a chance daquela mulher que tá na balada falar para você, não, você tem que ter resiliência, você tem que perdoar, você tem que ficar, né? Enfim, você tem que ir daquilo que você quer mesmo. Então, sim, os conselhos certos nas posições certas. Você tem conselheiros, você tem pessoas... Não. Conheço, né, esse tipo de vamos chamar de serviço. Sim. Conheço, pretendo implementar no escritório mais para frente, mas ainda não tive tempo e nem tanta necessidade. Top. Eu realmente estou no momento de organizar a casa ainda, né? Do ano passado para cá. Ainda estou organizando a casa, mas eu pretendo ter futuramente. O último dos pilares que eu queria trabalhar com você chama-se liderança. Sim. Gerir pessoas. Muito difícil. Acho que toda empresa que eu vou dar treinamento, o gestor já me contrata assim, ó, me salva. Muito difícil. Mês passado, foi retrasado, não foi tanto. Eu dei para uma empresa, dei treinamento lá de mais de 2.000 pessoas com terceirizados e os gestores realmente, eles, por melhor que sejam, eles estão colapsados na questão da liderança. Como é difícil lidar com mentes humanas, cada uma com seu universo, cada uma com sua crença. E você, advogada, empresária, como é que você chama, blogueira? ADV Blogger. ADV Blogger. Tem que gerar conteúdo pro Instagram, tem que gerir. Ainda chega um dia no escritório, a pessoa tá lá de cara feia, que você nem sabe por quê, e ela não está produzindo, e você nem sabe o que aconteceu, que mal você fez a ela ou não. Como é para você gerir pessoas? É muito difícil. Por isso tudo que você falou, né? Se eu focasse só na gestão do escritório... Você seria bem melhor. Eu seria bem melhor. Mas eu tenho 2 empresas, estou abrindo a terceira, ano que vem quero abrir a quarta. Você é maluca igual a mim, né? Quando a gente começa a empreender, a gente não para mais. Então, não é só isso, né? É muita coisa para fazer, para administrar. Então, a gente acaba não tendo tempo e nem a atenção necessária para... cuidar do detalhe, que é justamente isso. Hoje eu tenho uma coordenadora no escritório que me auxilia muito nessa parte de gestão do operacional, né? Então eu consigo ficar mais livre para a parte comercial e a parte de gestão, que é o que eu efetivamente devo destinar minha atenção. Então eu estou melhorando também a minha parte de gestão de pessoas, mas confesso que eu precisaria de tempo,
que é o que eu estou conseguindo obter agora. Boa. E vamos melhorar. Pra você é fácil delegar? Não, eu sou muito É perfeccionista. isso que eu ia falar. Pra quem gosta da perfeição, delegar é um desafio. Né? Minha equipe fala, Sofia, isso aqui era para ser um escritório de massa, porque são muitas demandas e são repetitivas. E você quer que seja um escritório boutique, você quer revisar todas as petições iniciais. E até hoje eu não abro mão de revisar todas as petições iniciais, porque tem um detalhe ali que o meu olho pega que passa despercebido no nosso processo de revisão. Então é muito difícil Vocês estão achando delegar. que o olho do dono não engorda o gado? Direito é a mesma coisa. É né? a mesma coisa. É o olho do dono que engorda o contrato. Vou fazer essa agora pro direito. Exatamente. Uma coisa que eu ia lhe perguntar. Como conciliar todo esse mundo? Porque tudo que a gente falou aqui está no seu profissional. Sim. E sua vida tem mais 10 pilares ali. Nossa. Apertei agora, não foi? Oh, Na reta final. me apertou sem me abraçar. Apertei sem me abraçar. Igual o podcast da Raquel, depois vocês voltam aí no YouTube. Se você não curtiu, compartilhe agora. Vou até rodar um VT para a pergunta que eu vou fazer. Roda o VT aí, por favor, da Vasque Vision. Voltamos. A pergunta é, como conciliar mais 10 pilares? Você tem sua família, sendo que na empresa você já tem uns 10 pilares, né? A mais. Para mais. Aí você tem sua família, seu social, sua espiritualidade, seu emocional, seu financeiro, pessoa física, seu conjugal, filhos, que ainda não tem, né? Não tenho. Não tem, calma, não levanta a mão pro céu, não. Aí tem o campo da generosidade, que é super importante, o servir. Onde tá esses 10 pilares da Sofia? Olha, é difícil. Eu, há 2 anos, né, que foi quando eu realmente expandi minha carreira, eu foco muito no meu lado profissional. Por quê? Porque eu estou jovem, ainda estou com energia, estou com gás, e eu acho que o momento de construir é agora. E para o planejamento que eu fiz da minha vida, médio e longo prazo, eu realmente preciso focar muito no meu profissional agora para justamente conseguir executar e desfrutar do que eu estou construindo no tempo que eu planejei. Então, hoje eu estou focando muito no meu lado profissional. Inclusive, quando eu tinha um relacionamento, né, eu tive um noivado. Isso foi um problema para o meu relacionamento com o meu ex-noivo, né? Porque eu realmente dedicava muito tempo da minha vida para o meu profissional. E se o conjugal desestabilizar, vira um problema pro profissional. Exatamente, exatamente. A gangorra, né? Então, hoje, o fato de não estar num relacionamento amoroso me dá mais tempo para cuidar mais da minha profissão. Solteira, isso é bom ou ruim? Olha, para mim Na sua opinião? tá sendo uma experiência boa, uma experiência nova, uma experiência boa. Solidão ou solitude? Um pouquinho dos dois. Bate os dois. Um domingo de noite na Netflix, assim, né? Um domingo é solidão, de segunda a sábado. Gente, Sofia Brush tá solteira, pessoal. Você clica, curte aqui, chama ela no direct, lança um contrato de petição pra ela. Ai, você nem deixa eu terminar. Você tá jogando processo no seu escritório. Então Calma, sim. tá vendo? Tá preocupado em vender. Então termine. Ó, e a parte social? Dá tempo de curtir, dá tempo de tudo? Dá, eu administro bem, eu acho, na medida do possível, né? Eu dou bastante atenção para os meus amigos, para minha família. Não tanto quanto eu gostaria, mas eu dou bastante atenção. Principalmente depois que eu fiquei solteira, eu fiquei com mais tempo livre. E eu acabei dedicando para eles, família e amigos. Procuro me exercitar na medida do possível. Também não consigo todos os dias, né? A gente tenta... 3 de 7? 3, 2,5. 4 no máximo. Normalmente eu vou sábados e domingos para compensar o que eu não consigo E na treina semana. o que você treina hoje? Musculação. Tá. Não tem como outras coisas Tá agora. muito miguezeira, vou apertar você. Não tem muita. Religião, eu vou uma vez a cada 15 dias no centro, né? Tá. Para justamente E o resto dos desopilar. dias? Como é que você se conecta com Deus? Então, eu sempre tive uma conexão muito direta com Deus. Eu nunca dependi de... Telefone sem fio, né? Eu nunca dependi de um templo, qualquer que seja, para me conectar com Deus. Então, a gente conversa Você faz muito. oração diária, meditação? Sim, Como é essa sim, rotina? diariamente. Diariamente, em casa. Boa. diariamente. Só na dor ou no agradecendo também? Os dois. Boa.
Esse padrão é top, viu? De manhã, Vejo normalmente muita agradeço. gente sentar aqui e falar assim, eu vou para Papai do Céu na dor. Na hora Não. que aperta. À noite eu peço, de manhã eu agradeço. É basicamente Gostei isso. dessa rotina. Muito bom. Sofia Brust, agora deixa eu fechar esse podcast com perguntas que eu tenho do jurídico, de fato. Perguntas polêmicas, inclusive. O banco, pelo que eu vejo, se eu estiver errado, você me corrige, 95% dos produtos deles de juros são abusivos. Sim, Juridicamente abusivos. sim. O que leva as pessoas que entendem minimamente isso processarem os bancos. Sim. E aí, o que é que acontece? Existe um blacklist. Queria que você falasse desse blacklist, porque alguns bancos negam, no fundo todo mundo sabe que existe. Eu lembro que eu fiz FIES lá atrás, quando eu era bem novinho, e do FIES eu simplesmente não paguei, porque eu larguei a faculdade e tal. E nenhum banco me liberava crédito. Eu posso resolver na vida. isso, hein? Olha aí, já tem um contrato na mesa, que ninguém deixa dinheiro na mesa. E aí, nenhum banco me liberava crédito. Eu falei, mas esse banco não tem nada a ver com o outro. Então, queria que você explicasse isso, né? Porque, de fato, o cidadão tem direito a processar. Sim. Os juros, de fato, é abusivo. Porém, contudo, todavia, ele tem um risco de relacionamento bancário com o sistema, não é isso? Sim. Não é bem uma blacklist. O que existe é um registro no Banco Central do Brasil. Todas as pessoas, todo mundo que tem CPF, tem um histórico de crédito. Então, qualquer conta corrente que você abra ao longo da sua vida, qualquer cheque que você passe, qualquer empréstimo, qualquer operação de crédito que você faça na sua vida, vai ficar no seu histórico junto ao Banco Central do Brasil, que é o órgão responsável por controlar as atividades financeiras no país. Nesse registro, que a gente chama de registrato, vai acusar também caso você dê algum prejuízo para o banco naquela operação que está no seu histórico. Então, o seu FIES, por exemplo, você não pagou, o banco pode informar no seu registrato que essa operação ela está inadimplente. Aí vamos supor que você faça um acordo com o banco para quitar esse débito por um valor menor do que o banco estava lhe cobrando. Então, você está quitando o débito não mais vai existir, porém, o banco não recebeu o que você devia originalmente. Então, ele vai informar no seu registrato que ele tem um inimiguinho agora. Que sua dívida era de 100 mil, mas que você quitou por 50. Isso é um prejuízo no seu histórico do registrato. Então, é isso que vai dificultar o seu acesso ao crédito com outras instituições financeiras. É tipo uma roda de amigos. Vou simplificar, vou sair do juridiquês. É tipo uma roda de amigo, todo mundo bebe junto, e um fala pro outro assim, você lembra de fulano de tal? Ele me deu um calote. Era para ele pagar 100, ele pagou 50. O cara, é mesmo? Não vou mais emprestar para fulano. Exatamente, a sua análise de crédito cai. Agora, esse apontamento no registrato pode ser retirado através de uma ação judicial, caso conste. E normalmente consta. Esse detalhe eu não sei. Pois é. E é indevido, porque uma vez que você fez um acordo com o banco para quitar por outro valor... Ambas as partes concordaram. Exatamente. Então, esse prejuízo não precisa estar sendo divulgado em lugar nenhum, né? Inclusive no seu histórico de crédito. Então, isso pode ser retirado de modo que nenhum banco vai saber que você deu aquele prejuízo, né, naquela operação de crédito. Uau, gostei. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa relação bancária é que, no fundo, é um jogo de força, né? Sim. Se a gente parar para pensar, o leigo mesmo, a maior parte da população, 78% aí que tá da classe C para lá, em muitos momentos ela precisa de fato do banco. Sim. Então, nessa relação, ela romper com o banco, qualquer que seja, banco, lê-se sistema bancário, é um prejuízo para a vida dela, às vezes, Sim. né? Então, acaba que se torna refém. Concorda comigo? Então, ela se torna refém da força do banco. Como lidar com isso? É andar na linha reto? É não se revoltar? Na verdade, Lucas, a análise de crédito ela é muito mais ampla do que você ficar inadimplente uma vez ou outra na sua vida, ou entrar com ação pleiteando direitos e com isso reduzir o seu débito legalmente, né? Na realidade, a composição da análise vai muito do seu cotidiano.
né, do seu histórico enquanto consumidor. Então, se você é uma pessoa que tem uma alta movimentação financeira, que paga todas as suas contas em dia, e não são só empréstimos e dívidas bancárias, eu estou falando de conta de energia, eu estou falando de conta de água, eu estou falando telefone, tudo isso impacta para a sua análise enquanto bom ou mal pagador. E isso vai interferir na sua análise de crédito. Então, se você ficou devendo um fiéis ao longo dos seus 30 anos de existência, mas você sempre foi um bom pagador, isso não vai lhe prejudicar tanto na análise de crédito. Agora, se você é um mal pagador, sempre paga suas contas em atraso. Eu estou pagando, mas está pagando depois do vencimento. Isso conta de forma negativa no seu score, né? Na sua análise de crédito. Então, é uma análise muito mais ampla do que realmente uma eventualidade ou outra, que todo mundo passa por crises financeiras momentâneas. Agora, você ser um mal pagador é realmente uma atitude que se perpetua ao longo do tempo e aí, de fato, você fica queimado no mercado de crédito. Quem é o cliente que mais lhe procura hoje no escritório? Para quem está assistindo. Nossa. Quem tem dívida? Todo mundo tem dívida. Um cartão de crédito é uma dívida. Por mais que você pague no vencimento, você está adquirindo uma dívida. Até pagar é uma dívida. Exatamente. Então, todo mundo possui dívidas, até os que estão adimplentes com suas obrigações, né? E todo mundo consome produtos bancários. Não tem ninguém que não tenha uma conta corrente. Não tem ninguém que não tenha um cartão de crédito. Muitas pessoas financiam imóveis, né? Poucas pessoas têm dinheiro à vista para estar adquirindo imóvel. Então, vão financiar, vão fazer um consórcio, vão financiar um veículo, precisam de um crédito para girar o capital da empresa. Então, pessoa jurídica consome muitos produtos bancários, elas dependem, na verdade, dos produtos bancários. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, quem tem contra-cheque, né? Também é muito consumidor dos produtos bancários. Os bancos assediam muito essas pessoas. São as galinhas de ovos de ouro, né? Porque eles conseguem enfiar um monte de consignado lá no contra-cheque da pessoa e ficar ganhando as custas dela eternamente, e ela paga mais da metade do salário e não sabe que está pagando mais do que deveria, e a gente tem todo um controle com relação a quanto pode ser comprometido do salário. O banco não pode comprometer tudo que ele quiser do salário daquela pessoa, com relação aos juros, com relação à venda casada de produtos, seguros que são embutidos em operações que não havia necessidade, então o consumidor acaba pagando a mais por isso. Uma última pergunta que eu tenho, é possível, agora essa é meio teoria da conspiração. Sim. É possível, através de um volume muito alto de consumidores que entram na justiça pleiteando seus direitos, existir uma diminuição desses juros ou uma rearrumação desse sistema bancário, na sua opinião? Eu acredito que não, porque a quantidade de clientes bancários para a quantidade de processos judiciais é muito distante. Só o Banco Bradesco, no último trimestre, acusou 101 milhões de clientes só no Bradesco. A gente tem mais de 300 instituições financeiras cadastradas no Sistema Financeiro Nacional. Só o Bradesco tem 101 milhões de clientes. Então, a quantidade de clientes que reclamam é muito pequena. O banco lucra muito justamente com a maior parte dos clientes que não reclamam, que nem sabe que estão sendo, né? Então vou deixar você famosa mais rápido, porque eu sou assim, da teoria da revolução também. Então pronto, então vamos partir para cima. Então é realmente, até o Ministério Público, a gente tem ações coletivas movidas pelo Ministério Público, multas milionárias sendo aplicadas aos bancos, e eles pagam e continuam fazendo a mesma coisa porque dá lucro. Top. Gostei. Para fechar, a pergunta que eu faço sempre, como você quer ser lembrada lá na frente? Já pensou em legado na sua vida? Olha, eu nunca pensei, não. Então vou deixar um tempo para você pensar. Tá. Como você quer ser lembrada assim? Poxa, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Quando eu morrer, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, essa mulher foi... Olha, eu gosto muito da imagem que eu estou construindo na área que eu atuo, né? Eu realmente tenho aversão a bancos. Inclusive, eu sou consumidora de produtos bancários, mas eu nunca adquiri nenhum empréstimo. Eu sou
Graças a Deus eu pude comprar todos os meus carros à vista. Espero poder comprar meu imóvel à vista, porque eu realmente tenho aversão a banco. Eu não quero contribuir com esses lucros excessivos do banco. E se tiver que contribuir, certamente entrarei com ação reivindicando os meus direitos. Mas eu gostaria de ser vista como... a gente brinca, né? Eu brinco com a minha equipe que eu sou o terror dos bancos. Então, é uma imagem que me agrada. Eu gosto de ser alguém que causa prejuízos devidos aos bancos em favor dos consumidores. Eu acho massa porque quando se torna uma missão, né? Você sempre vai ter um inimigo na missão. Então, Sim. você ter clareza e convicção, coragem para encarar uma batalha tão grande é muito nobre da sua parte. Obrigada. Eu vejo muitos absurdos, Lucas. Eu vejo pessoas que deveriam ganhar um salário mínimo, que estão ganhando R$400 e sobrevivendo com R$400, porque o resto o banco toma. Então, eu tô falando de pessoas que pensam em se suicidar porque elas não sabem mais como resolver o nível de endividamento que elas entraram, elas não conseguem mais sustentar a família, elas não conseguem mais pagar as contas. Então, a gente está falando de problemas muito mais profundos que o endividamento causa, além do problema financeiro. Com certeza. Sofia, obrigado por estar aqui no Podvasc. Tem minha admiração, meu respeito. Não conhecia a Sofia pessoalmente, mas tem meu respeito pela causa que você compra para sua vida. Desejo a você muitos anos de mais sucesso, de mais caos também. Você vai arrumar essa bagunça, vai crescer. Desejo a você um sistema ainda mais próspero na sua vida toda. Fico feliz de você estar aqui. Chegamos ao final de mais uma edição do Podvasc, Sofia Brust. Você que é advogado e você que não é do direito, preste muita atenção na sua vida, porque os padrões são os mesmos, tá? Sim. Peguei uma chave muito forte dela que eu achei muito top. Apertou, peça ajuda. Sim, com certeza. A gente não vai pra lugar nenhum sozinho. Exato. Verdade. Seja humilde, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a você, Lucas. Foi um prazer.